é perdoar alguém no índice dos olhos do Senhor. Todos os olhos têm um índice, um sinalizador. A criança é expert nisso. A criança sabe que não pode mexer. Não pode mexer. Papai falou para não mexer, mas ela... Se você não quer que a criança mexa, não fala para ela para não mexer. Se você fala, não mexa naquilo, daí que ela quer mexer mesmo. Romanos capítulo 7. Tá? O que eu quero fazer eu não faço, mas o que não quero fazer, isso faço. Uma criança tem isso desde pequeno. Daí não quer mexer. Daí o que ele faz? Ele faz assim, ó. Ele vai pegar o dedo assim e olha para o olho do pai. Isso é mexer olhando no índice do olho do pai. Se o pai, o olho sai fogo, daí ele recolhe. Quando nós perdoamos, nós temos que olhar no olho do Senhor. O Senhor aprova o nosso perdão. Eu perdoo não só por causa da minha causa, por causa da minha esposa ou do meu marido. Eu perdoo porque isso agrada o Senhor. O Senhor quer que eu perdoe. Eu faço isso na presença do Senhor. Olhando para o olho dele. E ele faz... Daí eu perdoo. Tá? Então isso é muito importante. O perdão tem que ser sincero do coração. Eu desejo que todos vocês possam ter essa experiência de perdoar sinceramente do coração. Olha, não tem nada que cura mais a nossa emoção do que perdoar. Eu também sei, eu digo para vocês, a coisa mais difícil, por isso que eu não exijo que ninguém perdoe. Vem um casal reclamar um do outro. Eu não exijo, porque eu sei que só Deus, pelo poder de Deus, é que você consegue perdoar. Não é uma coisa que você fabrica. Não é uma coisa que você inventa. Fala assim, eu vou perdoar. E consegue perdoar. Não. Você precisa do poder do Espírito Santo. É uma das coisas mais difíceis. Então, se tem alguém que tem ofensa aqui, eu creio que há. Que o Espírito Santo possa dar poder para vocês poderem, conseguirem perdoar. E quando vocês conseguirem perdoar, vocês vão ser curados no seu interior. É uma cura incrível. Uma alegria vai inundar o seu ser. Tu és o meu amor, ó Rei Criador do meu ser, e só teu grande amor levou-me a ti, Senhor, mudou o meu viver. Bom, vamos começar falando sobre perdão, amor e respeito. Nós não vamos separar os assuntos, porque são assuntos interligados, relacionados um com o outro. Nós vamos fazer da seguinte maneira, nós vamos ler uma série de versículos. Eu acho que aqui não é uma novidade. O que nós precisamos fazer é simplesmente relembrar os irmãos do que a palavra de Deus já diz. E os irmãos estão todos familiarizados com esses versículos. Só que nós vamos dessa vez escrever com um pouquinho mais de detalhes, chamar atenção para alguns pontos. Às vezes a gente lê os versículos, passa por alto dos versículos e nós não entramos nos detalhes. Quando lemos a palavra de Deus, eu acho importante como casais, vocês lerem juntos alguns. Claro, tem a leitura individual de cada um, mas também deve ter a leitura como casal. Alguns assuntos, ler os versículos juntos e ter comunhão. O marido falar para a esposa o que ele entendeu e vocês vão ficar surpresos. Deixa a esposa falar para o marido o que ela entendeu. Vai ter luz nova ali. Luz nova. A mulher tem uma percepção bem diferente do marido em muitas coisas, isso ajuda. Por isso que muitas vezes nas reuniões de serviço é bom ter o ponto de vista feminino. Ela vê algumas coisas que os homens não veem. E ajuda bastante. Pode ajudar bastante. No casal, o marido tem certas ideias. Nossa sociedade ainda é muito machista. E mesmo na cultura da vida da igreja, nós ainda somos muito machistas. Isso deve mudar com o tempo. Deve mudar. Esperamos que não seja muito tempo. Mudar logo, né? Diretas já. Tá? Nós precisamos da porção das irmãs.
É muito importante essa cooperação. Então vamos começar com o perdão, daí nós vamos compartilhando os outros juntos. A questão do perdão é um problema muito sério no casamento. Na verdade, é um dos fatores principais de separação. São mágoas não perdoadas, ofensas não perdoadas, ressentimentos guardados no coração. E essas coisas guardadas no coração geram um câncer, um tumor no relacionamento conjugal. Muitas vezes, marido e esposa se ofendem, e é inevitável que se ofendam, especialmente depois que o casamento envelheceu, não houve renovação. Por isso fico tocado quando hoje, né, o Percy e a Solange renovaram os seus votos. É bom renovar os votos, na frente dos outros. Eu vi a Solange chorando, né, e essas lágrimas comovem a gente. Então, as irmãs geralmente são mais sensíveis, e é importante renovar os votos. E hoje isso está mais em voga, a renovação dos votos do casamento, ter até cerimônias na vida da igreja, em que eu assisti uma vez 2 casais renovando votos no mesmo dia, com uma cerimônia solene da igreja, numa noite, os irmãos convidados, depois teve um jantar, renovando os votos. Isso é bom. Não deixar o casamento envelhecer. E essa renovação vem através de palavras, através de gestos e atitudes. Então, uma das coisas que mais mata o casamento é a familiaridade. Daí os modos deixam de existir, a cortesia deixa de existir. Quando namoravam, quando noivavam, no primeiro ano do casamento, o marido abria a porta para a esposa e fechava. Hoje não, hoje a esposa tem que abrir a porta para o marido. Então, as coisas mudam. Nós precisamos manter esses pequenos gestos de amor. Isso tem muito significado. E, claro, procurar ofender o menos possível um ao outro. Muitas vezes, quando tem brigas severas, palavras são faladas que mais tarde se arrependem. É aquele famoso exemplo, né, que todo mundo já conhece, mas não custa repetir. É muito fácil dizer, me desculpa, me perdoa porque eu falei. É que nem uma pessoa lá, uma criança, né, uma criança fala um monte de coisa para os pais e tudo, daí um dia o filho realmente se dá conta do que falou, daí pediu perdão para os pais pelo monte de coisas que o filho falou para o pai, depois de tantos anos. Daí o pai levou o filho lá para trás e mostrou um morão de cerca lá, com um monte de pregos cravados nele, grampos, pregos e assim por diante. Daí ele foi lá, o pai e arrancou tudo. Falei, você pediu perdão, então eu arranquei tudo já. Mas daí olha pro pedaço de madeira, todos os furos estão lá, as marcas ficam. Você pode pedir perdão, achando que está tudo resolvido, mas as marcas ficam, as feridas ficam. E essas feridas são difíceis de ser curadas, difíceis. Tem gente que nunca mais consegue se curar, por causa das palavras faladas. Então, não pense que é fácil recolher as palavras. Outro exemplo, você corta um travesseiro de plumas e solta todas as penas no ar. Pronto, é o que você falou, está tudo no ar. Agora recolhe as plumas, não consegue mais recolher. Então, quando nós temos uma vida a dois, tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Muito cuidado. E nós sabemos que o perdão significa esquecer também. Você não perdoou se você não esqueceu. O famoso ditado chinês, enterra o cachorro com o rabo de fora. Então, eu perdoei, eu esqueci. Mas daí, fui no quintal do fundo, o cachorro já está morto, matei o cachorro, tá? Mas quando eu enterro, deixo a ponta do rabo de fora. Até quando precisar, eu sei onde arrancar o cachorro de novo. E lá vou lá e arranco o cachorro e mostro o esqueleto inteiro. Você lembra, 30 anos atrás você fez isso? Eu já te perdoei. Perdoou, mas enterrou com o rabo de fora. Essa é a sabedoria milenar chinesa. É o que existe. Difícil esquecer.
Você acha que esquece, mas não esqueceu não. Você acha que perdoou, mas não perdoou. O verdadeiro perdão é quando esquece. É o que a Bíblia fala. Jesus, quando nos perdoa os pecados, Ele nos lava, nos purifica de todo o pecado, de toda injustiça. Nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. E Deus fala no Antigo Testamento, assim como dista o Oriente do Ocidente, assim também com relação aos seus pecados. E Deus esquece. Deus é todo poderoso, mas tem uma coisa. Ele tem amnésia, Ele esquece. Ele perdoa e Ele esquece. Daí fala, você lembra, Deus, que eu fiz aquilo lá 30 anos atrás? Deus fala, não estou lembrado. Eu não me lembro. Deus, quando perdoa, Ele esquece mesmo. Então assim deve ser entre nós. Vamos ler então Mateus capítulo 6, versículo 12. Mateus capítulo 6, versículo 12. Aqui fala na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar. E um dos itens da oração é: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. As ofensas são como dívidas. Então aqui fala das nossas dívidas com o nosso Pai. As nossas ofensas para com o nosso Pai. Quando era pequeno, eu cursei escola de padre, ginásio e colégio La Salista, dos irmãos La Salistas. Daí tinha aula de catecismo, e depois, claro, daí veio o pastor, daí começou a ter aula de religião do pastor luterano. Mas enquanto eles não tinham começado ainda as aulas de religião para os evangélicos, era obrigatório participar das aulas de catecismo. Daí eu me lembro que o Papa mudou essa oração. Assim, perdoa-nos as nossas ofensas. O católico ora assim. Assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então, o pecado aqui é uma ofensa, é uma dívida que nós temos para com Deus. E Cristo pagou toda essa dívida na cruz por nós. Nós sabemos disso. Então, a condição para Deus nos perdoar as nossas dívidas, nossos pecados, nossas ofensas, é nós perdoarmos também aos nossos devedores. Então, se nós podemos perdoar a outros, quanto mais, irmãos, nós devemos perdoar ao nosso cônjuge, né? Das ofensas que temos. Vamos ler o versículo 14 e 15. Por quê? Porque, olha só, de toda a oração do Pai Nosso, Jesus, depois da oração, voltou para tocar de um dos itens da oração. Não é interessante isso? Na oração do Pai Nosso, Ele falou: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então falou da questão do pão, das nossas necessidades, falou da questão das ofensas, das dívidas, falou da questão da tentação. Mas depois que ele terminou, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Daí ele volta e repete um dos assuntos. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui nos mostra que é o perdão que o Pai nos concede dos nossos pecados, das nossas ofensas, está condicionado a nós perdoarmos os outros. Sabia disso? Você muitas vezes ora: Senhor, me perdoa, e você sai tranquilo achando que obteve o perdão. Mas você sabia que se você não perdoou alguém, o seu pecado não foi perdoado? E é por isso que tem muita gente com depressão hoje. For analisar a fundo, isso eu confirmei com psicólogos e psiquiatras, profissionais de renome. Eu disse: eu tenho um sentimento de acordo com a palavra de Deus, que é assim, eles falaram: Ezra, você está certo, é isso mesmo. Muitas depressões, muitos casos de depressão que nós temos. Vamos falar da vida da igreja. É porque no fundo, o irmão ou a irmã que entra em depressão guarda um monte de rancores, ressentimentos, mágoas não perdoadas de outras pessoas.
especialmente do marido e da esposa. Nesse ponto as irmãs são mais sensíveis. Conheço um irmão bem diferente. Isso foi anos atrás. Eu ficava hospedado na casa deles, a esposa estava em profunda depressão. Daí um dia, no jantar, a esposa desabafou. Falou que o marido fez uma coisa para ela 30 anos antes e ela nunca perdoou. Daí eu aproveitei e falei sobre a importância do perdão. Daí, pela graça de Deus, ela conseguiu superar a questão e perdoou. E ela saiu da depressão. Saiu da depressão, não precisa mais tomar remédio. Então, isso é um assunto muito importante. Isso também tem consequências sobre os nossos filhos. É uma coisa invisível, mas está lá. Os filhos sentem. Os filhos sentem. Então é importante nós perdoarmos. Se nós perdoarmos aos homens as nossas ofensas, não falo de qualquer ser humano, não. Eu acho que muito mais no casamento, marido e esposa devem procurar se perdoar. E o perdão, irmãos, vem de quê? Vem do amor. Agora, se realmente o casamento envelheceu e não tem mais amor, daí fica difícil. Por isso que é importante, está tudo ligado, irmãos, a renovação do nosso amor. Não deixar o nosso amor envelhecer. Nós cantamos para o Senhor, Senhor, renova o meu amor. Não é verdade? No casamento também. Com nossos filhos também. Eles têm que sentir que o nosso amor para com eles não é um amor velho, antigo, mas um amor sempre novo. Vamos ler Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Esse item, esse assunto é importante para o Senhor, porque Ele repete isso muitas vezes nos evangelhos. Isso mostra a importância da questão do perdão. Capítulo 18, versículos 21 e 22. E eu não sei se eu estou certo a quem Pedro se referia quando ele fez essa pergunta. Será que é algum irmão? Será que é um dos discípulos? Vocês sabem, né? Quem já fez SEAP aqui? Levante a mão. Ó, no SEAP, que é como parecido. Jesus tinha um pequeno SEAP lá, na verdade. Jesus tinha um SEAP com 12 alunos, 12 discípulos. E no SEAP tem muitas ofensas. Eu não sei qual discípulo ofendeu Pedro muito, e Pedro perguntava, né? Pedro, então, aproximando-se, perguntou ao Senhor, a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7? Respondeu-lhe Jesus, não digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Será que foi de algum irmão mesmo? Ou será que ele deu uma indireta assim, falando da esposa dele? Quantas vezes minha esposa vai me... Deu uma disfarçada, né? Porque uma vez também eu fui picado por uma cobra na mão aqui. Essa é outra história, não vou desperdiçar o tempo de vocês. Uma jiboia. Eu fui pegar lá no SEAP de Sumaré da Estância. E eu errei na técnica. E dei folga no pescoço da cobra. Se forem pegar uma cobra, nunca deem folga no pescoço. Essa é a grande lição que eu aprendi. Daí a jiboia deu a volta e jorrou sangue, de verdade. Arranquei assim de sangue, esguichou assim. Daí eu liguei lá para o centro de urgência de picadas de animais peçonhentos. Daí eu falei, tem uma pessoa aqui que foi picada por uma jiboia. Eu não falei, eu fui picado. Eu tenho uma pessoa aqui. Então Pedro também. Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Eu acho que ele queria dizer minha esposa. Eu acho que se aplica muito bem, porque só marido e esposa pode ofender a outro 70 vezes 7 vezes. Todo dia tem uma ofensa. Todo dia. Eu não sou uma pessoa paciente, especialmente, não me peçam para ensinar uma coisa para vocês. Se você aprender logo, for um geniozinho, eu fico feliz.
Mas se você tiver dificuldade de aprender, eu perco a paciência. Minha esposa tem dificuldade com coisas técnicas, especialmente computação celular. Eu perco a paciência. Daí começa ensinando com o paciente. Então faz assim, faz assim é que você quer. Daí ela tem medo de perguntar para mim. Daí eu peço perdão. Mas isso acontece toda vez. Esse é um ponto que eu ainda não superei, irmãos. Orem por mim. 70 vezes 7. O Senhor nos dá uma oportunidade de amadurecer. Então precisamos perdoar realmente. Perdoar do coração. E esquecer. Marcos 11. Você pode ver de novo, o mesmo assunto. Marcos 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, eu quero aplicar tudo para o casamento aqui. Nós oramos. E eu recomendo que como casais nós oremos juntos também. Você, assim como eu falei hoje de manhã com relação à palavra, também com relação à oração. Cada um de vocês deve ter sua oração individual, pessoal. Mas como casais nós precisamos, invariavelmente, obrigatoriamente, ter orações como casal. Para orar por assuntos de interesse do casal. Do relacionamento, da família, dos filhos. E na hora de orar, se nós temos ofensas, se nós ofendemos alguém, ou estou ofendido, nós devemos perdoar. Perdoar. É uma pequena coisa, irmãos, mas não desprezem isso. Esse é um dos grandes obstáculos no casamento. As ofensas vêm. E essa é uma causa. E uma das causas que gera essas ofensas são as dívidas financeiras. Por isso que é importante também na parte humana. Isso aqui é a estatística da ONU. O número 1 fator de separação entre os casais são as dívidas. Porque quando tem dívida, o estresse entra, o nervosismo entra, daí tanto o marido como a esposa começam a falar coisas indevidas e depois se machucam o outro, no final vem a separação. Então, perdoai para que o vosso Pai celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas daí repete de novo, mas se não perdoardes, também o vosso Pai celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Isso aqui é para começar, irmãos, para mostrar a importância do perdão. É muito importante. Se nós não fizermos a manutenção do casamento com relação às ofensas, e não tivermos esse poder de perdoar, o casamento vai ser danificado, vai se prejudicar. E é isso que acontece quando os casais vêm para falar com os irmãos responsáveis, para pedir aconselhamento. Muitas vezes já vem com o coração duríssimo. E uma das coisas que endurece o coração são as mágoas. As mágoas ficam lá dentro e empedram, o coração fica empedrado, duro. Daí não tem mais. Chega um momento que não consegue mais perdoar. Por mais que queira, por mais que deseje. Daí fica irreversível a situação praticamente, a não ser que Deus intervenha com um milagre. Com muitas toneladas de dinamite para dinamitar aquela pedra. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículos 41 a 43. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. Daí voltando-se para a mulher, tinha uma mulher que entrou e se jogou aos pés de Jesus, chorando, regando os seus pés com lágrimas, enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Isso foi num jantar na casa de um fariseu. E todo mundo julgou, julgou a Jesus por causa disso. Daí Jesus perguntou sobre essa questão da dívida de 2 devedores. Daí Jesus perguntou, qual deles, portanto, o amará mais? Por causa do perdão da dívida. Simão respondeu, Simão, que era um dos fariseus,
Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Daí se voltou para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em sua casa e você não me deu água para os pés. Esta, porém, regou meus pés com lágrimas e as enxugou com os seus cabelos. Você não me deu ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Mas o que eu quero falar não é o que eu li até agora, é essa última frase. Porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ou seja, o perdão está relacionado com o amor. Quanto mais nós amamos, mais nos perdoamos. E quem é muito perdoado, também ama mais. Eu creio que entre nós, aqueles que tiveram um passado muito difícil, sem esperanças, e Deus nos salvou, eu creio que hoje ama o Senhor muito mais. Aprecia muito mais do que aquele que era justo aos próprios olhos. Aquele que achava que não precisava de Deus, porque fazia tudo certinho, praticava caridade, nunca fez nada de mal a ninguém. Daí a sua conversão talvez não seja tão forte. Mas na verdade é a mesma coisa. Mesmo uma pessoa que andou certinho, direitinho a vida inteira, quando nós somos tocados pelo verdadeiro amor de Deus, nós apreciamos e agradecemos o Senhor pela salvação dele. Então é o amor que nos leva a perdoar. E quando nós nos sentimos perdoados, nós amamos mais ainda. Então, esse amor entre o casal, esse amor é cultivado através do perdão. Uma boa maneira de cultivar o amor é perdoar. Então, aquele que perdoa, ele perdoa porque ama. E quem é perdoado também ama, porque se sentiu perdoado. Olha, eu vou dizer uma coisa, irmãos. Não tem nada mais encorajador, que nos conforta, consola mais, do que saber que eu ofendi alguém gravemente, mas a pessoa me perdoou. Isso realmente nos consola, nos dá esperança, nos encoraja bastante. 2 Coríntios 2:10.